Oi, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a minha última semana do semestre. Eu tenho aula até sexta-feira, mas atividades pra entregar e pendências é só até quarta. Então não sei, talvez eu grave até a sexta ou só até a quarta mesmo, que é quando eu vou ter atividades pra entregar. Pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Renata Mello, eu sou estudante de psicologia na Universidade Federal da Bahia e por aqui, pelo canal, eu compartilho dicas de estudos, mostro a minha rotina universitária e falo sobre o curso de psicologia. Então, se você gosta desses conteúdos, já me segue e curte esse vídeo. Então eu comecei mostrando um pouco da minha rotina da manhã. Eu acordei, já fui direto cozinhar o meu café da manhã, porque ia demorar um pouco. Logo depois eu fui arrumar a minha cama e agora eu tô arrumando a minha mochila. Como eu pretendo ficar na faculdade a manhã toda e preciso fazer um trabalho, eu vou levar o meu notebook para poder finalizar os trabalhos lá. Antes de cursar psicologia, eu fazia UBI em Ciências e Tecnologia. Para quem não sabe qual é esse curso, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre ele. Então, enquanto eu estava na minha primeira graduação, eu já estava pegando matérias de psicologia. Então, esse é basicamente o meu primeiro semestre em psicologia. E na UFBA, o curso de psicologia é diurno e a maioria das matérias que eu peguei esse semestre foram pela manhã. Então, eu tenho que estar na faculdade quase todos os dias, às 7 horas. Tem sido bem difícil esse processo de adaptação, mudança de horários e dos hábitos, mas eu pretendo manter no próximo semestre esses horários, porque eu sinto que eu consigo estudar melhor pela manhã. E esse foi meu look da segunda-feira. Logo em seguida, eu fui fazer o meu devocional e para isso eu utilizo esse livro, que é uma forma de guiar a leitura da Bíblia em 52 semanas. Utilizo também a Bíblia, é claro, e também estou fazendo a leitura desse livro maravilhoso, que é O Jesus que as Mulheres Viram. Ele tem uma linguagem bem didática, é fininho e tem como intuito mostrar pra gente como as mulheres que conviveram com Jesus o descreveriam. Ele é tão perfeito que eu nem terminei de ler ele ainda, mas eu já estou organizando para inserir ele como uma releitura em 2024. E depois que eu finalizo, eu escrevo as coisas que eu aprendi nesse caderno aqui. Eu ganhei ele no meu aniversário de uma amiga. Eu acabei esquecendo de mostrar como são as páginas, as folhas, mas é bem aquelas folhas amarelinhas ótimas para escrever. E como eu adoro fazer anotações, destacar, grifar, pintar as partes que eu gosto e que eu quero me lembrar depois, quando eu for fazer uma releitura ou olhar mesmo as anotações, eu utilizo esses lápis de cor. Eles são perfeitos porque não passa para outra página e também não deixa nada marcado. Fica tudo muito bonitinho.
Agora eu quero aproveitar para dar uma dica para vocês na hora de fazer os trabalhos acadêmicos, ensaios, artigos. A gente sempre tem que se basear nas leituras de outros artigos, né, de outros autores. Então tem que ter a nossa parte ali, a nossa visão crítica sobre o tema que a gente está escrevendo, mas para isso a gente precisa citar também da onde a gente se baseou, né, da onde a gente tirou aquela informação. Ou seja, a gente precisa trazer referenciais teóricos. E aí, a gente tem dois tipos de citações, a citação direta e as citações indiretas. As citações diretas, você copia, né, aquilo que o autor disse, coloca lá a referência certinho, quem foi o autor que falou aquilo que você está citando. Já as citações indiretas são aquelas que você vai resumir, falar sobre aquilo que o autor escreveu com as suas palavras, né, de forma crítica. E para isso, eu gostaria de dar uma dica para vocês para que evite ao máximo o plágio, né? Que é você trazer as ideias do autor, mas colocar como se fossem as suas ideias. Então, eu gostaria de passar essa dica para vocês. E é bem simples. Você vai copiar o texto que você escreveu, vai procurar no Google detector de plágio, aparece vários sites. Aí você vai escolher um deles, colar o que você escreveu, clicar para verificar o plágio. E aí ele vai fazer essa detecção. É bem rápido, bem simples e é uma forma bem fácil de você descobrir, né, se você está fazendo o uso indevido de alguma citação, de alguma ideia, de algum autor. Então, claro que é só uma forma de a gente poder se certificar mesmo, mas a ideia é que você leia o seu artigo, leia o texto e critique ele, traga o que você pensou sobre aquela leitura e sempre de forma crítica e sempre colocando a referência, né, de onde você tirou aquelas ideias. São 4h40, eu achei que eu ia conseguir terminar o ensaio antes das 3 e não rolou porque eu vi que tinha várias coisas para ajustar ainda. De formatação de texto, algumas referências que estavam incompletas. Também precisei procurar mais 2 conceitos que estava descrito de forma superficial, então eu precisei melhorar. Então eu finalizei um pouco depois do que eu imaginei, mas também tudo certo. Agora são 4h40, eu vou para academia e aí na volta eu pretendo só confeccionar os certificados para o evento do dia 16, que a gente vai entregar para alguns estudantes, né, dos cursos. O final do semestre vai chegando e a gente vai se arrastando para fazer as coisas. Eu mesmo tô sem energia e sem força nenhuma para ir para academia, mas eu vou porque na semana passada eu faltei acho que 3 dias, acabei indo só 2 dias para academia. E eu sinto que quando eu fico muito tempo também em frente à tela, focada em alguma coisa, quando eu me despeço, vou fazer uma outra atividade, eu me sinto melhor também e depois eu consigo produzir mais. Então, considerando que depois eu vou ficar mais um bom tempo em frente ao computador para construir certificados para umas 5 ou 6 turmas, eu acho que vai ser muito bom eu ir, então eu vou logo para não procrastinar. Eu já coloquei a roupa, assim que eu cheguei da faculdade, eu tomei banho e já coloquei a roupa da academia para nem inventar desculpas. Então, eu vou seguir com o meu planejamento e tô indo lá. Já na terça-feira, eu não consegui fazer a minha rotina matinal direito. Aqui vocês estão vendo o meu look para ir para a faculdade. E eu não consegui nem fazer o café da manhã, para vocês terem ideia. Eu fui dormir muito tarde ontem, finalizando os certificados. Por isso, eu acabei perdendo o horário. E aí, para não perder a minha carona, eu preferi fazer só um café mesmo e tomar café na faculdade. Como já era 6h30, eu também não fiz meu devocional, só levei o livro pra ler. E como eu tô mostrando pra vocês, nem o tênis deu tempo de calçar. Eu fui de Havaianas mesmo. E aí gravei um pouquinho do meu trajeto indo pra faculdade. Eu cheguei na faculdade 7 horas e aí eu corri para comprar um lanche para poder tomar café e fui direto para a sala. Nesse dia minha aula ia começar às 7 horas e terminar 8h50, mas acabou dando tempo. Eu cheguei, a sala ainda estava bem vazia, inclusive, e a professora ainda não tinha chegado, então deu tempo de tomar café direitinho.
E a aula acabou 8h50 e como nesse dia eu não tinha mais nenhuma aula, eu corri para casa para conseguir me preparar para o seminário de amanhã. Esse seminário é de uma disciplina chamada Processos Psicológicos Básicos 3, é de primeiro semestre de psicologia. A gente tem TSP1, que é Processos Psicológicos Básicos 1, que a gente estuda a psicanálise, o 2, que a gente estuda a Gestalt, e o 3, que é esse que a gente estuda sobre o behaviorismo. E aqui eu estava lendo um caso clínico, que é o caso Fernando, e a minha equipe precisava responder no seminário quais são as possibilidades de intervenção nesse caso através da análise do comportamento. Uma outra pergunta que a gente também tem que responder no seminário é como os analistas do comportamento podem atuar na promoção de uma qualidade de vida que não dependa da indústria farmacêutica. O caso do Fernando, ele possui uma depressão e uma tristeza que advém de um ritmo de trabalho acelerado e alguns problemas com luto e na família dele. Então, isso faz com que ele utilize alguns antidepressivos. Então, a gente precisa responder como o analista do comportamento pode auxiliar no caso do Fernando. E essa matéria tem sido muito boa porque, apesar de ser uma matéria muito teórica, tem algumas atividades práticas como essa que faz com que a gente se imagine mesmo em um consultório atendendo e as possibilidades de intervenção existentes. Então, isso auxilia muito na compreensão mesmo das questões, né, que vamos enfrentar enquanto psicólogos. E uma coisa que eu sempre faço quando eu gravo study vlog aqui para o YouTube é compartilhar um pouco dos meus métodos de estudos para poder incentivar você a ir testando em casa, né, e ver o que funciona para você. Então, nos vídeos anteriores, eu já falei como eu utilizo o método Pomodoro, que é uma forma de gerenciar o meu tempo. Então, eu sempre faço blocos de 25 minutos com intervalos de 5 minutos e me auxilia muito na questão da concentração, me manter ativa nos estudos, sempre tendo essas pausas para poder descansar um pouco. Mas aqui, como eu precisava ler esse texto e poder compreender ele para poder apresentar, eu estava utilizando o método da leitura ativa, que me ajuda a desenvolver um pensamento crítico, ao mesmo tempo que me ajuda a me concentrar no que eu estou lendo. É diferente de uma leitura passiva, que você vai lendo sem se atentar aos detalhes, sem conversar com o texto, digamos assim. Então, na leitura ativa, você vai correlacionar o que você está lendo com outros conhecimentos que você tem. Você vai criar imagens mentais sobre aquilo que você está lendo, exemplificar situações que você poderia usar aquela ideia. Então, enquanto eu estava lendo, eu estava pensando em como seria possível, na análise do comportamento, auxiliar o Fernando, que era justamente a pergunta do nosso seminário. Outra forma também é você fazer anotações, marcações, como a que eu estou fazendo agora, escrever ao lado do texto se você concorda com aquilo que está sendo dito ou você discorda. Então, a ideia é, de fato, você conversar com o texto. E assim, como você pode perceber, é uma forma de leitura que, obviamente, vai exigir bem mais tempo e mais esforço, porque vai te proporcionar também uma maior compreensão e retenção daquilo que você está estudando. Só nesse texto, que é uma página, 2 páginas, na verdade, eu fiquei um tempão lendo, porque não foi uma leitura simples, passiva, em que eu não estou absorvendo nada. Assim que terminou a leitura do texto, eu fui direto para a reunião que eu tinha combinado de fazer com o grupo, que a gente ia apresentar o seminário. Então, a gente se reuniu para debater os tópicos que a gente iria apresentar, as ideias, dialogar sobre a leitura do texto e também definir
Quem iria falar o quê? O caso Fernando inteiro ou sobre a questão da dependência da medicação, porque eu entendi que a dependência da medicação é o comportamento-alvo, né? Uma das partes da análise é justamente identificar o comportamento-alvo a ser tratado, né, num primeiro momento. Oi, gente. Hoje é quarta-feira e ontem eu consegui dormir cedo, então hoje eu consegui também acordar cedo para poder fazer a minha rotina matinal com calma. A minha aula começa às 10h40, mas eu acordei às 6 horas, já arrumei a minha cama, organizei o meu quarto, também me arrumei e fiquei pronta para ir para a faculdade. Eu queria aproveitar de 7 horas até 10h40 para poder fazer algumas atividades da minha rotina matinal mesmo, mas também já ir organizando a minha fala, estudando para o seminário. Então aqui vocês estão vendo eu fazendo o meu momento de devocional, que eu faço todos os dias pela manhã, que é a minha leitura da Bíblia mesmo, e escrita no meu caderninho as coisas que eu aprendi. Olha esse cabelo, com certeza é um final de semestre realzão. Tem uma semana que eu não lavo. Hoje é 13 de dezembro e é meu último dia de apresentação na faculdade, trabalhos assim, para entregar. Eu esse seminário mais tarde, 10h40, então eu acordei 6 horas, agora são 6h40, e eu vou passar o resto da manhã estudando para conseguir tomar uma nota boa, porque apesar de ser um seminário, né, sem grupo, apresentação, ela vai variar de forma individual, então eu acho que assim fica mais, a cobrança é maior. Eu não tive muito tempo para me preparar para esse seminário, porque eu tive 3 trabalhos para entregar essa semana, e aí eu fiquei focada nos outros trabalhos, e só consegui mexer nele ontem e hoje. Mas é isso. Eu vou ficar estudando, revisando a minha fala, as coisas que eu quero apresentar, depois eu vou tomar um café, e aí vou para a faculdade, e aí na volta já estarei livre. E aí eu vou poder lavar meu cabelo, arrumar a casa e viver. E aqui eu quis mostrar para vocês como ficou a minha apresentação. Eu vou falar sobre a dependência para análise do comportamento, o nível filogenético, ontogenético. Vou falar também sobre o nível cultural e vou abordar um pouco sobre como a análise do comportamento interpreta, né, auxilia na questão do caso Fernando. E aí, como vocês estão vendo, eu estou lendo e relendo a minha fala, as coisas que eu vou apresentar, para ver se eu tô conseguindo explicar direitinho e passar realmente a mensagem que eu quero passar na hora da apresentação. E essa também é uma estratégia muito boa para você avaliar a forma que você está falando e que você está apresentando. Geralmente eu gosto de me gravar também, e aí depois eu assisto a gravação e vejo se está saindo tudo como eu gostaria que saísse. E não tem jeito, tipo, todo final de semestre eu fico assim turbulada. Eu tento colocar todas as datas de apresentações, trabalhos para entregar sempre no início do semestre, mas sempre acaba ficando. Eu acho que na verdade é porque acumula com outras coisas da minha vida, tipo, trabalho também. Não é nem questão de organização, eu falo isso porque tem muitos trabalhos que os professores só passam no final do semestre mesmo. Só passa a data de prova no final do semestre. Ou deixa pra fazer tudo na última semana. Parece que os professores se juntam todos e dizem, vamos deixar pra passar os trabalhos agora. Como tem sido agora, tipo, tenho 3 trabalhos até quarta-feira, um em cada dia. E na semana passada também foi a mesma coisa, a mesma luta. Essa é pior porque as matérias que eu acho que os professores são mais rigorosos dos trabalhos dessa semana. Às vezes nem depende de organização em si, mas também das matérias e da forma que o professor acaba
organizando, distribuindo os conteúdos, a programação mesmo do semestre. Esse semestre foi até mais de boa no sentido da minha saúde física, porque geralmente nos semestres anteriores, não sei se era porque eu ainda estava no BI, e no BI a cobrança por nota é muito maior, porque depois você vai fazer passar por a passagem de BI CPL, concorrência, né, para chegar no curso que você quer, que era psicologia, no meu caso. Então eu já passei por essa fase, mas nos últimos semestres eu sempre ficava muito tensa, eu ficava muito mal, eu acabava me desleixando, assim, de beber água, de me alimentar direito, e sempre ficava doente, sempre ficava muito gripada. E não tinha jeito, eu sabia que todo final de semestre eu acabava ficando doente. Mas acho que o emocional misturando com os descuidos da saúde física. Mas esse semestre, pela primeira vez, graças a Deus, eu não fiquei doente. E espero não ficar, né? Porque ainda tem aula até sexta. E assim que eu terminei a minha sessão de estudos e também o meu momento de desabafo com vocês, eu fui direto fazer o meu café da manhã para conseguir ir para a faculdade sem me atrasar. Galera, como é que vocês estão se sentindo? Eu estou me sentindo rica, que eu vou de carona. Não, amiga, você tá livre no semestre? E você? Eu falando easy. Estou quase a masa. O que você achou da minha apresentação? Maravilhosa. A verdade, fala a verdade. Foi boa, amiga. Então eu te falei já. Foi ótimo. Falou muito bem. Olha, Renata, eu gostaria de deixar aqui Livre registrado estou. que ela me convidou para fazer um roubo de banco com ela. Oxe, Na última apresentação. Foi. Você não viu, não? Ela fez um caso hipotético de que ela ia me chamar para tocar um banco. Claro, Eu você é só didática. aqui, ó, saí de assaltar o banco. Você é só didática. Ela premeditou, a culpa não foi minha. E assim que eu cheguei em casa, eu fui logo passar o marca-texto na última atividade que eu faltava fazer, então agora já tô livre e não tem sensação melhor do que você finalizar todas as atividades, mas saber que você fez tudo, deu o seu melhor e fez tudo com excelência. E como amanhã é sexta, eu só vou pra faculdade pra assistir aula e esse vídeo já tá bem grande, eu resolvi gravar só até hoje mesmo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, e também deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo.